de significados simbólicos presentes nos artefatos dos mais diversos, o curador é aquele que propõe uma nova lente ao situar tais dispositivos em um espaço-tempo e em uma discussão histórico-social. O termo curador, como a nossa apresentadora falou, deriva do latim curare, e ele é, portanto, aquele que cura, cuida, zela por alguma coisa. Mas essa ideia encontra suas primeiras implicações no momento em que levamos em consideração as relações de poder investidas à figura do curador. E dois conceitos que também são inseparáveis quando se problematiza a invisibilidade e ou criminalização da produção cultural dos negros no Brasil: racismo estrutural e epistemicídio. Então, quando a pergunta me veio, a primeira coisa que eu pensei foi que a possibilidade de ser curador não era uma possibilidade a mim dada, ela era uma possibilidade a mim tomada ou conquistada. Isso porque, quando a gente pensa na figura do curador, a gente eminentemente cria a relação com os aspectos institucionais, e logo a gente tem uma relação de delegação de poder e delegação de vozes. O curador, como a gente estava conversando mais cedo, né, é aquele que acaba por ser a cara, né, da instituição, muitas vezes, quando não é, por exemplo, o trabalho dele fruto de uma relação independente, né, de um processo de construção de narrativa ou de discurso independente. Então, para mim, a ideia de ser curadora, para além de significar uma necessidade de assumir um lugar que é de poder, que é de construção de narrativa e disputa de narrativa, ela também vem recheada de uma outra coisa que eu acho que está na sua fala também, que é pensar essa multidisciplinariedade, né, da profissão e essa relação interdisciplinar que ela tem por natureza, né? O curador, ele não está somente preso dentro do espaço positivo, ele pode e deve construir as suas relações também a partir do ponto de vista de criar sociabilidades, ao quais eu chamo de uma tentativa de criar espaços-tempo de aprendizado coletivo, né, que eu acho que é, no fim, o grande trunfo da arte, né, quando ela se coloca num lugar de mediação e de dispositivo para crítica e para reflexão. E essa semana eu acabei de abrir uma exposição lá no Rio, que se chama Diálogos Ausentes, a segunda montagem, a gente está itinerando agora para a Galeria da Maré, e eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro. E eu fiquei insuportável, porque eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro e voltei segunda-feira para São Paulo, ligando para todas as pessoas, perguntando se elas realmente estavam cientes do que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E foi muito estranho, porque a primeira pergunta que o repórter fez do Globo perguntou foi: qual que é para você o sentido de estar na Favela da Maré, né? A exposição ela foi para a galeria, para o Galpão Bela Maré, que é uma galeria que fica na entrada da Favela da Maré, não sei se alguém conhece, onde tem um projeto chamado Travessias, enfim. E ele perguntou o que é para você estar num momento como esse, né, onde o Rio de Janeiro vive um estado de guerra, né, uma violência e uma corrupção entranhada em todas as veias institucionais, né, polícia, religião, o próprio Estado, estar na Galeria da Maré, estar na Maré. E eu fiquei pensando que a montagem da exposição e as obras ali presentes, a discussão que a exposição traz, que é pensar a ausência e a presença de artistas negros em diferentes áreas de expressão na arte, dentro daquele contexto, não era nada mais do que um reflexo do que estava se passando na rua. Durante a exposição, a gente teve, em alguns momentos, tiroteio, e me questionei muito, né, porque a gente estava ali nesse momento de criar uma relação e uma conversa política, né, que se refletia e que se integrava com a rua, mas, ao mesmo tempo, de alguma maneira, havia um sentimento de alienação, né? Então, só para voltar para a pergunta, eu acho que essa relação de se tornar curadora, que é uma outra forma também de olhar a curadoria e essa palavra cura, né, como aquela pessoa que também pode, de alguma maneira, ressignificar os estereótipos raciais, né, através dessa palavra cura e curadoria. Eu escrevi um texto, performance, que se chama Cura, e ele fala muito sobre isso, né, curando que eu me curo. Então, como que essa relação entre a curadoria e a cura
pensando traumas coloniais, pensando violências simbólicas, pensando o epistemicídio, né, esse constante processo de apagamento, opressão e silenciamento que tem toda a produção de conhecimento negra no Brasil e que está presente hoje nos noticiários, inclusive. Né, ontem saiu uma notícia que a polícia invadiu a Pedra do Sal, um grande reduto de cultura negra, samba e de criação de sociabilidades no Rio de Janeiro, com desculpas, aquelas desculpas tautológicas, né? Devemos porque devemos, temos porque temos, própria dos sistemas totalitários de opressão. Então, a curadoria ela vem para mim muito nesse sentido, né, de pensar uma relação que é ancestral, de pensar uma relação que é de resistência, sobretudo, e que está a serviço e se transformando em instrumento de um grande projeto político que é eminente e urgente à discussão. Tem umas imagens, mas depois a gente... Vamos ver, quer ver? Vamos mostrar. Tá. Dá para mostrar? Aí. Essa é Diálogos Ausentes, a primeira montagem, que aconteceu em dezembro de 2016 e janeiro de 2017, e essa mesma exposição que a gente remontou semana passada no Rio de Janeiro. Essa aconteceu no Itaú Cultural, aqui na Avenida Paulista, e essa outra aconteceu no Galpão Bela Maré, como eu falei antes. Nossa, que pergunta difícil. Foram, já que me ajuda, foram mais de... quantos artistas a gente teve? 3, 6, 9, 12... 17? Acho que 17, a Jaqueline, que também trabalhou comigo na exposição, está me informando que foram 17. Mas a gente tinha aí 3 áreas de expressão em diálogo. A ideia foi pensar o próprio sincretismo presente nas linguagens e manifestações da cultura negra. Então, a gente tinha cinema, a gente tinha artes cênicas, a gente tinha artes visuais. E a exposição ela tinha esse intuito de criar um lugar um pouco mais interativo, né, digamos assim, com o público. A gente teve uma grande preocupação com a acessibilidade, o que é possível fazer dentro da instituição como Itaú Cultural. Essa é uma obra muito importante, que é de um artista chamado Sidney Amaral, que faleceu esse ano, acho que vocês conhecem, vítima de um câncer fulminante, um artista jovem, que vinha desenvolvendo um trabalho incrível com escultura e com pintura. Essa é uma obra da Eneida Sanches, uma artista baiana que trabalha com instalações, e ela vai discutir um pouco a relação de espiritualidade e transe. Essa é uma obra do Dalton Paula, que se chama A Cura, inclusive. Aqueles livros que estão ali na vitrine, aquela obra se chama A Cura, onde ele vai tratar justamente sobre a relação de cura, curandeiros e epistemicídio, né? Você vê que tem algumas pinturas que são alguns curandeiros benzendo as capas dos livros, pensando o que está presente dentro desses livros, né? Que narrativa tem se contado e que história é essa que a gente não está presente para também ter um ponto de vista. Essa é outra performance do Dalton. Eu não consegui trazer muitas imagens, mas essas imagens elas estão presentes na internet, também dá para acessar. E o legal também desse projeto é que ele se preocupou muito com registro e documentação, né? Então, ao final, a gente tem o que pode parecer bobo, né? Mas não é. Se a gente for pensar 2 anos atrás, você dava um Google em busca de imagens, referências, palestras, né? Discursos sobre algumas das figuras mais representativas da nossa cultura, e a gente não achava. Então, uma das preocupações do programa foi documentar e registrar. Então, é o que eu digo, tem coisas... Eu recebi mais de 30 artistas nesse programa, né? A exposição, na verdade, ela é fruto de um programa que durou 1 ano e meio, e onde a gente recebia, em ciclos de conversas, artistas de diferentes áreas de expressão. Então, a gente começou com artes visuais, cinema, teatro, e esse ano a gente foi para música, literatura e dança. Então, a exposição é meio que um resultado desse programa. E tinha coisas nessas conversas que a gente tinha que ela não está presente em lugar nenhum, né? Eu falo que o grande desafio hoje é alguém transcrever aquelas palestras, porque se você for buscar em livro, artigos, ou na produção acadêmica, muitas delas não vão estar lá.
Então, para quem também tiver interesse em saber um pouco mais do que houve, do que foi essas discussões, está tudo presente no YouTube, só dá um Google lá. Obrigado. Denise. Oi, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu venho ao Valongo. Estou muito contente com o convite e muito contente de fazer parte dessa mesa. Obrigada, Ronaldo, pelo start, pela proposição que eu achei muito bacana. Teve uma coisa na tua pergunta que eu achei muito interessante, que você falou de quando se está curador, né? E eu gosto muito dessa dualidade entre o ser e o estar, né? E no meu caso, a minha formação foi como artista, tanto na graduação, lá na URGS, né, no Rio Grande do Sul. Lá a gente escolhe uma ênfase a partir do 4º semestre, mas até o 4º semestre nós temos que experimentar todas as ênfases possíveis do curso, que são acho que 7 ou 9, mas enfim, passa por várias técnicas: gravura, pintura, escultura, desenho, cerâmica, fotografia e teoria crítica e licenciatura. E eu acabei indo para fotografia, quer dizer que eu me especializei do 4º semestre em diante, me especializei muito entre aspas, mas enfim, foquei o olhar nisso. Mas no meu mestrado, logo na sequência, tinha só 2 divisões, que era poéticas ou teoria crítica. E eu estava contando agora, quando eu fui apresentada para a Diane, a gente almoçou e a gente estava comentando, eu comentei com ela o quanto o termo curador, para mim, me deixa um pouco desconfortável. E eu perguntei se ela era professora, ela falou, até que em relação ao professor, que ela sentia, né? A gente estava discutindo isso, né? Também o que é o educar o outro, se colocar nessa posição, porque na realidade, no fundo, sempre é um diálogo, sempre é uma troca, é só uma questão de você compartilhar uma bagagem que você focou, né, a tua atenção durante muito tempo, e nessa situação você está numa relação. Acho que tanto em relação ao professor, ao curador, é um papel que você exerce numa determinada situação, né, um tipo de mediação. E eu estava contando tudo isso porque, na realidade, eu fui parar nessas atividades e momentos que então eu desempenhava, exercia essa função por conta de dar aula. Foi uma coisa muito natural, não foi planejada. Eu, de repente, vi que as pessoas se referiam a mim como curadora, e isso já... Eu confesso que eu tomei um susto inicialmente, e até agora ainda estou tentando me familiarizar com a ideia, mas hoje em dia, até o contrário, as pessoas não sabem que quando descobrem que eu sou artista, né? Se o microfone estiver oscilando muito, de repente eu troco. Aí eu troco, ele está indo e vindo, ok? Agora acho que está melhor, né? Então, enfim, então eu fui de uma atividade totalmente focada como artista e tendo a experiência do outro lado de lá, como é um artista se relacionando com curadores, né? Então, durante, sei lá, mais de 10 anos, a minha experiência era do outro ponto de vista e, de repente, por conta, então, de atividades, né? Teve um caso que foi específico, dá para falar que o momento que isso aconteceu de fato foi uma experiência que eu tive no Peru, no Centro de Imagen, que é uma escola incrível, uma formação em fotografia maravilhosa lá, que eu fui lá como artista para preparar uma exposição, como residente, fazendo parte do programa de residência, que daí seria também, envolvia, em contrapartida, eu dar aulas no curso deles, uma aula teórica à noite, e durante o dia eles me pediram uma aula que era tipo uma oficina, um laboratório, vamos dizer assim, que eles fizeram uma seleção entre os alunos do curso, e 6 ganhariam um prêmio com bolsa esse projeto, que a gente iria, então, durante um X período, acompanhar a produção deles e preparar uma exposição num espaço novo, que seria inaugurado lá. E aí, quando eu vim, então, caí nessa função, e aí, a partir disso, passei a desenvolver. E eu queria mostrar 3 exemplos de exposições que eu fiz recentemente, curadoria, exposições não, eventos, situações que eu acabei me envolvendo recentemente, que eu acho que tem mais a ver com o tema do Valongo e também com o tema da mesa, só para exemplificar, mas assim, lembrei por que eu estava comentando isso. Que aí está neste outro lado, é muito difícil para mim, que parte dessa vivência como artista. Nesse trabalho, por exemplo, no Fotos Contam Fatos, foi, na realidade, uma pesquisa que eu ganhei o prêmio do Marc Ferrez, e durante 2 anos eu fiquei debruçada nisso e visitei várias cidades, e conversando com muita gente,
para fazer um apanhado do que seria uma exposição transdisciplinar e principalmente transmídia. Estava pensando muito nisso, na fotografia que ganha outros corpos, né, uma fotografia espacializada, uma fotografia que vai além do espaço ilusório bidimensional, que a gente apenas se relaciona com ela imaginando aquela cena, né, mas sim que tem outros elementos mais, enfim, fenomenológicos, enfim, mais táteis, né, muitas vezes. Só que eu me surpreendi que nessa pesquisa, foi acho que umas 5 ou 7 cidades, eu vi muita gente trabalhando com livro, muitos. O suporte, isso foi uma coisa que me saltou nessa pesquisa, muita gente. E, bom, eu sempre fui apaixonada por livros, então, junto à fome com a vontade de comer, e eu comecei a ir para esse lado, e aí também tive ajuda, não sei se ele está aqui, mas uma pessoa que está participando do Valongo, que é o Walter, que ajudou um monte também em garimpar mais e mais materiais, e aos poucos eu fui tentando transformar isso numa biblioteca, que entre as estantes da biblioteca tinham essas obras, que era, na realidade, meu ponto de partida da pesquisa, essas obras, então, tridimensionalizadas, ou, enfim. Eu estou sem um negócio para passar. Você pode passar para mim, por favor? Então, tem desde, por exemplo, aquilo ali era desculpa, foi só... Bom, aqui também posso falar disso. Ali um trabalho do Guilherme Peters, que é um autorretrato numa placa de cobre, também um retrato do Beuys, e que está dentro desse aquário, que tem uma substância que vai literalmente soltando partículas, elétrons, e, enfim, as moléculas mesmo da estrutura do cobre vai migrando de uma imagem para outra. Então, o retrato do Beuys vai apagando ao longo da exposição enquanto a dele se forma. Então, tem uma coisa desde um processo meio químico, alquímico, de transformação, mas nesse sentido de revisitar, enfim, não vou poder comentar muito obra a obra, mas só para falar dessa coisa da tridimensionalidade. Na próxima, a gente vê um trabalho da Marila Dardot, que eu achei super bacana para dar esse start, porque a representação dos livros e das coleções, né, as bibliotecas, isso começou a me fascinar também. O que as pessoas leem, o que as pessoas gostam, e isso como contamina a obra, né? E aí, Ronaldo, acho que agora pode... Isso, passar várias, só para mostrar como virou mesmo uma cara de biblioteca. Aí tinha uma mesa bem grande no centro, que as pessoas podiam, de fato, ficar e consultar, né? Esse era o objetivo. Então, as pessoas ficavam bastante tempo se envolvendo aí, né? E é aquela coisa, assim, eu acho que sempre é uma coisa coletiva. Por isso que talvez eu me incomode um pouco com o curador, porque, por um lado, assim, eu não tinha autonomia total para decidir tudo o que ia para lá, né? A partir do momento, aquilo que ela falou da instituição, a partir do momento que você está ocupando um espaço, você tem que agir de acordo com a natureza. É uma mediação, né? Uma negociação que se acontece. E tinha muito trabalho que eu adorei, mas que no final não pôde acontecer, não só especificamente pela questão do espaço, mas pela vida. A vida tem uma série de coisas, às vezes limitação de cursos, às vezes um problema de prazo, enfim, N coisas. E, para mim, como artista, é muito difícil depois encontrar aquele artista que eu visitei o ateliê, que eu gostei, de fato, da obra e não encaixou na exposição. Assim, é uma coisa que eu não sei lidar, sabe? É um pouco difícil. Enfim, então eu fico um pouco esquizofrênica nesse papel, como vocês podem ver. Bom, isso aí é o folder. Eu só quis mostrar essa imagem para dizer que, assim, eu tenho a preocupação sempre de, o máximo que eu puder, fazer coisas, catalisar coisas coletivas e disponibilizar a informação da maneira mais permanente que eu puder. Então, a gente criou um site que, graças a Deus, ainda está no ar. Eu achei que ia sair porque o nosso contrato era de 1 ano, mas tá. Que a gente, pelo menos, catalogou todos os itens, foram 222 itens, e estão lá as informações e o contato, porque muita coisa é autopublicada, então, o contato de onde achar, se você se interessou por aquilo, né? Inicialmente, a catalogação foi muito restrita, era só, realmente, a imagem de capa, né? E informação mesmo, quantas páginas, enfim, os dados, e uma coisa de tags, categorias que a gente tentou fazer, o Walter, a Thalita, ajudaram nessa parte de como classificar. Mas, quando eu fui fazer esse outro projeto, em Genebra, agora no começo do ano, eu consegui gerar uma catalogação um pouco melhor. Então, fui anexando mais informações sobre cada livro que entrou. É uma quantidade bem menor, foi mais fácil, né? E também linkando sempre contato direto com os artistas, sempre que possível. Daí eu criei um Dropbox, uma coisa nova que existe dentro do Dropbox, que é o Paper, que aí também todo mundo fica dentro daquilo, uma espécie de comunidade, e vê quem visualizou. Então, você vê, então, fui convidando também, tanto as pessoas que passavam lá se interessavam, eu divulgava isso e dava acesso,
convidando, como depois, sei lá, outros curadores, outros pesquisadores, e soube de coisas que realmente as pessoas foram atrás e tiveram desdobramentos. Então, minha vontade é sempre isso, tentar procurar, sempre que possível, que ótimo se eu posso viajar, encontrar as pessoas. E tem o legal da curadoria é que a gente tem um pretexto para se aproximar das pessoas objetivamente, porque senão, como amigos, às vezes as coisas não, sabe, não sei, é outra relação, então isso é bom. Então, fazer essa pesquisa, esse garimpo, e tentar concentrar e dispersar é uma coisa que eu gosto muito. Então, aqui, pode passar um pouquinho para nós, por favor, só para dar uma geral de como foi a photopage em Genebra. Foi, então, uma grande mesa que as pessoas podiam manipular. Então, coloquei assim, ao comprido. Ali não teve uma costura tão grande, na Fotos Contam Fatos tinha muita costura entre assuntos, cada estante ia migrando, introduzindo a outra. Aqui não, até porque o público mesmo mexia, tudo ia parar em outro lugar, e ali criei uma áreazinha de convivência, que ali tem um trabalho do Alexandre Sequeira, que é de contar histórias. Então, eu às vezes ficava na exposição tentando replicar essas histórias. Tem a coisa de contar histórias, que eu acho muito interessante nos trabalhos dos artistas, e aí é natural, os artistas acabam meio que curando. O Alê também é um desses, né, que tem essa atividade dúbia aí. E aqui, por último, a coisa mais recente, que é um negócio que acabei chamando de livrotecagem, que aconteceu junto com um escambo. Então, aqui são as imagens da projeção da livrotecagem, que eu fiquei, então, nessa coisa de garimpar acervos e enfim, entrar na casa das pessoas. Eu adorava ir para as bibliotecas, né? Sempre que tinha, assim, e era sempre uma coisa super legal, essa troca de figurinha. E aí me apropriei também de uma coisa que na minha adolescência eu ainda tinha as cassetes, e eu adorava fazer mixtape, né? E a gente fazia mixtape pensando numa coisa específica, que é uma curadoria. É uma curadoria que todo mundo, de certa forma, faz, e tem uma coisa sentimental também, né? Afetiva, de você fazer aquela seleção, que aquilo te representa. E aí, então, eu pensei em convidar pessoas que selecionassem ou mostrassem livros, pode ser podiam ser vários, mostrar, né, um recorte, e associado a uma música, né, 2, na realidade. Então, foram 12 convidados, eu também fiz, então foram 13 no total, que mostraram, então, livros com 2 músicas, e a gente filmou isso e projetamos na Vermelho, junto com um evento com uma situação ali que a gente criou, que se chamou Escambo, que, graças à Livraria Madalena, que foi uma das grandes doadoras para a gente fazer essa empreitada, a gente tinha uma mesa, então, com vários livros doados pela Vermelho, pela SP Arte e pela Livraria Madalena, e a ideia era que todo mundo livremente poderia chegar lá e trocar, levar um livro, só que tinha que ser sempre um por um. Você troca um livro, entrega outro. E eu, nas pessoas que eu fui convidando, até estimulei que as pessoas, autores, levassem seus livros também como uma forma de divulgar. O que sobrasse no final foi doado para a Biblioteca Mário de Andrade. Então, é uma forma de circular, né? Me interessam muito esses circuitos. E, bom, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi um pouco. Ótimo, legal. Gal, a Gal está com uma exposição, está ainda em cartaz? Ela está com uma exposição chamada Sala de Leitura do Sesc São Carlos, é isso? Ela acabou de me dar aqui um livreto que, segundo ela, é uma exposição portátil, é isso? Não é um catálogo. Não é a primeira vez, Gal, que você trabalha em suas curadorias questões em torno da palavra, não só a palavra na sua materialidade, mas a palavra como acontecimento, como produção de experiência. Fala um pouco dessa exposição, mas também desse interesse por esse tema, um tema assim que não é tão óbvio no campo das artes visuais. Eu trouxe imagens também, se vocês quiserem projetar, a gente pode correr um pouquinho. Pode passar. Pode ir. Se quiser mostrar outras coisas também, aproveita. Não, vamos lá para essa. Pode começar daí. Então, essa exposição que o Ronaldo está falando, a primeira vez que ela foi montada foi em 2013, na oficina Oswald de Andrade. Na ocasião, o Edu Brandão, que é um dos sócios da Galeria Vermelho, me fez esse convite para realizar uma exposição sobre o que eu quisesse na Oswald,
pedido aceito. Nessa exposição, nessa montagem, é uma co-curadoria com um artista chamado Vitor César, e a gente tinha o espaço da galeria livre, enfim, para pensar um projeto. E a primeira resposta do Vitor é assim, que contexto é esse, né? Onde a gente chega e o que a gente vai propor a partir do nada, pensando nessa sala branca e vazia. E aí, realmente, o ambiente da feira do Tijuana, porque a exposição iria acontecer junto com a feira, o ambiente da feira é um ambiente de burburinho, de muita efervescência, de muita troca, a gente não se fala, a gente matraca o tempo inteiro, e os estão ali meio como coadjuvantes, assim, né? É uma feira de livro em que não se lê. E aí, de fato, o que a gente tentou realizar na Oswald era um contraponto a esse burburinho, a esse barulho todo da feira. E daí a gente convidou 11 artistas, e o convite era: qual a sua experiência de leitura? O que você poderia entender como uma experiência de leitura? E os artistas, eu pedi que todos tentassem escrever em 1000 caracteres, e explicava um pouco que o conceito da exposição, a montagem dos textos iam ser em painéis, iam ser diagramados nesses painéis, e a expografia, aí vocês já estão vendo a montagem de agora. E a tipografia anterior era uma espécie de livro aberto no espaço. O Ronaldo falou, né, que realmente eu tenho uma pesquisa tentando dinamizar esse lugar da palavra, ou o que é a palavra como materialidade para o artista, ou o que é o texto do artista nas artes visuais. E alguns dos pontos de ignição dessa exposição são alguns estudos, algumas pesquisas para tentar tratar de leitura, e o Alberto Mangel é uma grande referência. E aí, num livro dele, que se chama História da Leitura, ele conta que, enfim, no século IV, no século V, até o século XV, quando o livro ainda não era um objeto portátil, né, ou seja, que você podia levar para muitos lugares, a leitura era um evento coletivo, ou seja, uma pessoa lia e uma plateia escutava. E a tentativa da sala de leitura era um pouco isso, discutir a leitura como experiência de coletividade do corpo no espaço, e não de um espaço mais restrito e mais íntimo que o livro convoca no leitor. Mas também, assim, passados 4 anos, né, e aí uma nova montagem, e aí com um expógrafo, e aí com um pouco mais de tempo, 15 artistas foram convidados, 2 performances aconteceram, uma com a Lívia Aquino e outra com a Maura Grimaldi, além dos trabalhos da exposição. A gente foi também entendendo, e eu fui entendendo junto com o expógrafo, que é o Marcos Vinícius, que essa exposição não era proveniente de um livro ou de uma espécie de referencialidade de um livro, mas o que seria o ler na vida, o ler no cotidiano. E aí, vou pedir licença para a Lívia para contar uma coisa que aconteceu, que foi numa das vezes que a gente foi para São Carlos, e que a gente estava voltando de uma conversa, enfim, com o público na exposição. A Lívia viu uma frase no muro e pediu para o motorista que estava trazendo a gente de volta para parar, porque ela precisava fotografar aquela frase. Acho que a exposição ganhou outra força ali, porque a gente também entendeu o quanto o espaço expositivo não continha tudo que a gente estava tentando discutir. Essa é uma exposição bem especial para mim. Assim, como eu tentei falar um pouco, eu sou professora, e esses 2 lugares, como professora e como curadora, eu me entendo mesmo como curadora e professora, eles se retroalimentam. Eu ministro uma disciplina na FAP que se chama Oficina da Palavra e da Imagem, que à primeira vista os alunos franzem a testa sem entender muito, né? Mas se são artes visuais, por que a gente está aqui escrevendo?
E acho que essas perguntas são perguntas também que eu tento fazer junto com os artistas. Enfim, tem alguns parceiros, Fábio Moraes, a própria Lívia, Marilá Dardot, são algumas das pessoas que eu estou super em troca. E a exposição é uma espécie de, sei lá, um dos primeiros portos seguros que a gente encontra para tentar experimentar, não a visualidade da palavra, mas o quanto o texto é também um lugar de ação, enquanto a narrativa, a ficção e a fabulação, e viabilizada pela palavra, não no livro, né, mas em outros espaços. Muito bom. Eu estava pensando aqui na etimologia da palavra curadoria. A etimologia, às vezes, ela ilumina algumas coisas, mas ela também expõe muitos ruídos, porque a noção de curar, ela tem aparecido para a gente também de uma forma bastante odiosa, né, perigosa, no sentido médico do termo. Eu me lembrei de uma frase da Nise da Silveira, um conselho assim, muito sábio que ela dá. Ela diz assim: não se curem demais, supondo que o papel dela, em princípio, era esse, né, o de curar. Não se curem demais, quer dizer, cuidado com excesso de normalidade. Então, curar, acho que no sentido que interessa para a gente aqui, não significa conquistar uma situação de conforto pleno, mas talvez curar significa também o exercício de enfrentar as dores, né, as dores que são recalcadas, as feridas que não se quer enxergar. E acho que disso vem um pouco essa dimensão política da curadoria. A Gal usou a expressão desorientar, espanto, desconcerto, né? Às vezes se conserta, mas também tem que se desconcertar um pouco. Então, a gente podia fazer aqui uma rodada para pensar um pouco esse sentido político da curadoria. Queria colocar para vocês uma questão que também já antecipei de alguma forma. Quais são os modos de uma curadoria se tornar ou ser política? Uma coisa que eu tenho visto rodando em exposições, não só no Brasil, para mim foi bastante marcante na Documenta, em Kassel, foi minha primeira experiência lá. O modo como, assim, diante da necessidade de responder a certas urgências, os artistas fazem uma opção por uma linguagem muito direta, muito explícita, às vezes quase jornalística. Você tem muita presença de documentários, de documentos também, que são trabalhos incríveis. Enfim, isso não implica nenhum juízo de valor da minha parte, mas isso deixa uma questão, quer dizer, os momentos de urgência, como o nosso, assim, né, isso que a gente vive agora, de fato, vocês entendem que ele demanda essa linguagem mais direta, mais explícita, ou ainda cabe, talvez, doses mais sutis, mais complexas? Quer dizer, é possível ser político trabalhando a forma, por exemplo, e não só o conteúdo mais explícito? E como o tempo é curto, eu já queria emendar assim, numa questão que acho que passa também por essa discussão política. A gente está aqui pensando o que é ser curador, mas a Gal já antecipou essa questão. O que é ser curadora, né, também? Isso coloca problemas específicos, né, em situações de trabalho, diante das instituições, os pares com quem vocês dialogam. O que significa ser curadora hoje? Quem quiser, e sem rigor na sequência. E também acho que vocês podem interagir, todo mundo, e daqui a pouco a gente tenta abrir também para algumas perguntas. Eu acharia coincidência se eu não já acreditasse muito que essas trocas elas acontecem nas horas certas para acontecer mesmo. E eu falo isso porque quando a Gal fala da palavra, né, dessa disputa da palavra, e o que significa, né, o conteúdo, a ética presente dentro dessa palavra, e você traz a ideia da cura e essa relação entre cura e curadoria, é uma discussão que inclusive, assim, eu estava vindo para cá, finalizando um texto, porque no próximo sábado eu vou pensar uma ação no Galpão Vídeo Brasil, e fala justamente sobre isso. E a nossa questão, ela se colocou antes mesmo da ação acontecer, porque no final do ano passado, com um outro projeto que eu tenho que se chama Afrotranscendência, a gente lançou um filme que se
que se chama Tempo de Cura. E essa cura é pensada muito dentro da própria relação de entender os efeitos sociais de algumas... Entender os efeitos psicossociais de algumas posições, né, de alguns processos de violência que muitos corpos são submetidos. Inclusive esse corpo institucional, né, esse corpo institucional do curador, ao qual uma grande amiga escritora deu o nome de solidão da inserção, né, esse lugar que a gente muitas vezes não tem com quem dialogar, não tem com quem falar, onde algumas estruturas de poder promovem alguns silenciamentos, enfim. E o debate do sábado que vem passava muito sobre isso, assim, a gente vai resistir à palavra ou a gente vai desertá-la? Se a gente tem um processo constante de pensar, de desvio de sentido da palavra, né, a cura sendo usada dentro de um outro sentido, que é esse sentido muito debatido no último mês sobre a cura gay e tudo isso, qual é o sentido da palavra cura, né? E aí eu acho que é delicado, porque parece que a gente vive nesse constante paradoxo, né? Qual o caminho seguir? E aí eu decidi, ainda não decidi, né? Daqui a pouco eu vou ter que sair para decidir. Mas eu estou pensando que se eu deserto a palavra, se eu deixo ela, se eu não uso ela, ela vai seguir o seu caminho, né? Esse caminho ao qual você se refere, de ser eminentemente tomada para um sentido ao qual nos contempla. À medida que Tempo de Cura, quando ele foi feito o filme, era pensando justamente, até de um ponto de vista mais pragmático, como que a psicologia, a psicanálise no Brasil, ela pode e deve ser usada como ferramenta para pensar esses estados de impacto mental que a gente tem sofrido e que pouco se fala, né? Então, isso não do ponto de vista, obviamente, do qual está se pregando, mas o que o efeito da violência, dessa violência discriminatória, ela faz sobre esses corpos, o que é exatamente o contrário, né? Então, só amarrando isso com o fato de que se curadoria ela deve ser eminentemente um lugar de ferramenta política, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Eu acho que não acho que a gente tem que ficar preso a algumas questões, mas também olho e vejo que diante das emergências, como não falar, né? Eu acho que o desafio é justamente pensar como faremos para resistir na complexidade, né? Porque acho que é próprio, o que a gente viu no MASP, o que aconteceu no MASP agora, é justamente isso, né? Se a imagem que se configura um ato de pedofilia é um homem nu e uma criança, logo, qualquer manifestação visual que se configure com um homem nu ou uma criança, ela também vai ser considerada um crime. Então, é uma perda da complexidade da imagem, da palavra, tomada com outros sentidos. Então, eu não sei responder, eu acho que a gente vai ter que viver nessa dualidade tentando navegar por ela, né, de modo que a atividade ela seja pensada e utilizada e enfim, refletida nessas ações que cabe, acho que do contexto de cada curador, da consciência, sobretudo, né, do que é aquela atividade para você, enfim. Também concordo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho isso um lema muito importante cada vez mais, porque senão a gente fica nessa dualidade e pensando também na origem das coisas, né? A imagem vem de imago, né? E está associado à magia. A imagem é da ordem do mágico, né? Eu queria poder estudar mais Flusser, eu acho que estou super feliz que agora vai ser republicado todos os ensaios. Teve um curso lá no Vídeo Brasil que infelizmente eu não pude acompanhar, mas eu acho que ele fala uma coisa que é muito importante a gente pensar isso em escalas maiores, né? As imagens são antipolíticas, por natureza. Como que nós vamos nos relacionar com algo que obrigatoriamente é antipolítico? Qual é o dilema da nossa era agora que os métodos de comunicação colocaram as imagens num papel de texto, né? Ele fala assim, o Platão expulsa as imagens da polis, né? Porque literalmente a imagem é da ordem da idolatria,
da idolatria. Né? A escrita linear trouxe a história e você se relaciona de uma outra maneira. Então, agora a gente está vivendo a pós-história. Então, a gente vai dar um loop, a gente tem que resgatar essas imagens em outra esfera. E elas agem de uma maneira que não é literal, não é no raciocínio da maneira como nós temos um raciocínio na escrita. Então, assim, se tiver que ser explícita necessariamente, não necessariamente o papel daquela imagem em termos subliminares, em termos da nossa resposta física, não necessariamente é sempre a atitude mais correta se a gente está tentando sair, e a gente estava discutindo, eu acho que é impossível a gente sair da alienação, a gente está sempre alienado em um determinado contexto. A gente vive em contexto dentro de contexto dentro de contextos. Por mais consciente que você seja de uma determinada situação, com certeza você é alienado em relação a várias outras, porque isso é natural, é impossível estar consciente de tudo. E então, nesse aspecto, e a gente estava falando sobre a necessidade de, nesses tempos cada vez mais difíceis, né, de né, a gente está num momento bem, não é retrógrado a palavra que eu queria dizer, reacionário, né, globalmente, e passando por uma série de crises em todas as esferas. Se a gente tiver que só expor, explicitar, né, isso, e não trabalhar também gerando outras coisas, aí respondendo a tua pergunta em relação à forma, que outra forma nós temos de quebrar esses padrões? Né? E a gente estava conversando há pouco também que parece que sempre oscila, né? Então, assim, a gente está vendo uma piora em muitos aspectos, mas a gente também está vendo espiritualmente uma tomada de consciência cada vez maior, e talvez seja isso que nos faz perceber essa piora, porque se a gente vai a uma escala de tempo mais alargada, a gente teve muita melhora, né? Porque sequer poderíamos opinar algo sobre um rei sem perder a nossa cabeça antigamente. Então, agora, né, é absurdo que a gente ainda esteja lidando com certas coisas, como escravidão e outras coisas em pleno século XXI, mas já temos, né, uma certa evolução. E aí eu acho que, se nós tivermos, ao contrário, obrigatoriedade de comentar, e eu aí falando do papel como artista, assim, se eu me sentisse na obrigação de literalmente ter que responder a todo esse caos e não dar vazão a uma coisa, porque, na realidade, honestamente, como artista, assim, eu não escolho fazer o que eu faço, é simplesmente, eu não consigo não fazer. É uma coisa assim, eu tenho que fazer. E aí, se isso não encaixa no que se espera de um artista hoje, isso também né, é uma coisa que, com certeza, a gente não está indo para o caminho da liberdade. E eu acho que a arte, fundamentalmente, tem que sempre se guiar pela liberdade. Né? Então, não sei se eu respondi. Legal. Eu tento me colocar no lugar de vocês, quando vocês falam nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. E aí eu fico pensando que, como toda ação, a gente já sabe disso, ela é uma ação política. Eu não consigo não me ver e eu não consigo achar outra saída senão a ação política, né? E não consigo me colocar da maneira como vocês se colocam nesse nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Sim, há que se escolher um lado. E talvez eu não saiba que lado é esse ainda, mas acho que como curadora, como mulher, enfim, como nordestina, e os nossos tantos lugares, acho que eu não vejo outra saída a não ser me colocar e alavancar parceiros para esse lugar de fala, para esse lugar de uma outra pronúncia de coisas que já são visíveis, mas que parecem que não são mais visíveis, se a gente entender que a gente vive também uma crise da palavra e se a gente entende que as coisas parecem que são ditas e não tem volta, né? Então, eu entendo que se a minha atuação como curadora é algo relevante para alguém, eu preciso dizer que o processo, antes dela ganhar uma visibilidade, ela é um murro em ponta de faca, sabe? Por isso que eu acho que não existe nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Assim, acho que tem que ser algo
nem que você mude de opinião, mas talvez tenha que ser algo um pouco definitivo, sim, como uma ação política, como uma ação de tentativa de transformação, ou pelo menos de diálogo. Também penso que a arte tem um pouco, sem instrumentalizar, mas também vejo que a arte tem um pouco essa tarefa, né? Assim, não é de sanar a dor, eu também não acho que é isso, mas talvez precise um pouco piorar essa dor para as coisas voltarem a ser ditas, ou terem o peso de algo que pode ser dito ou falado. Tem uma escritora que eu pouco conheço, mas, enfim, ela se chama Glória Anzaldúlia, não sei se alguém já ouviu falar sobre ela, mas ela fala uma coisa, e aí estou só tentando comentar um pouco do que o Ronaldo falou, né? De um desafio também de ser mulher e curadora, mas ela fala uma coisa como negra, homossexual, ticana, filha de imigrantes, agricultora, que vivia plantando tomate debaixo do sol quente, como ela mesma fala, e ela dizia algo do tipo, olha, eu não consigo esquecer que eu estava na lida com tomate, e aí, quando eu me coloco de frente para a máquina de escrever, eu viro a escritora. Então, uma coisa que ela diz é que, sim, há sempre um perigo em escrever. Eu posso trazer para o nosso campo, e sim, há sempre um perigo em refletir sobre arte, ou refletir em arte, e sim, há sempre um perigo em ser artista e ser curadora, e, sobretudo, mulher, porque parece que, enquanto tudo cobra para que a gente seja apenas o profissional com artigo no masculino, né? E ser esse profissional esquecendo o que a gente é enquanto mulher, enquanto profissional, mãe, etc. Enquanto todo mundo cobra isso, parece que a gente tem que afirmar ainda mais que a gente vem desses lugares e que a gente afirma e firma o pé nos lugares que a gente circula, né? Então, acho que a ação política está até mesmo como o entendimento do que pode ser autoria ou coletividade, mas que esse lugar que a gente vê e que a gente traz para algumas cenas onde a gente circula, ele tem que ser mais assertivo. E ele, sim, é uma ação política. Querem falar? Será que a gente tem tempo para abrir um pouquinho? Para uma pergunta? Já tem uma perguntinha. Então, talvez valesse a pena usar um microfone. Tem uma questão aqui pelo meio. Boa noite. Primeiramente, parabenizar. Adorei ver mulheres aí representando. Meu nome é Marigema, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Partindo do pressuposto do que vocês falaram, da questão do curar e do cuidar, né? E da intenção também política que existe no ato de cuidar, eu quero perguntar a vocês como que vocês pensam a questão do autocuidado, da autocuradoria. Porque dentro do sistema de cuidados, aí vocês falaram da área de saúde, algumas coisas citando, né, fazendo algumas referências, a gente vê que politicamente foi destinado a terceiros a questão do cuidar, e isso claramente tem um fator de destituir do cidadão, da pessoa, do ser humano, a questão política sobre o seu corpo, de autoconhecimento e, portanto, de uma liberdade de escolha, né? E essa crise que a gente vê dentro da saúde, a gente também referencia com uma crise interna que nós vivemos. Indo por isso, entre o sistema de cuidados
de saúde, eu nem vou falar de cuidados médicos, né, mas um sistema de cuidado de saúde em que hoje existe uma linha que preconiza o autocuidado como uma forma libertadora também, né? Como vocês veem essa questão da autocuradoria? Desculpa me meter, assim, mas só complementando, está contido na ideia da origem da palavra curar, a noção de o cura é um padre, né? Aquele cara que abençoa, então a cúria metropolitana tem essa ideia de atribuir a um outro a nossa salvação, ela reflete também nesse sentido. Só para fazer uma ponte disso com o que a Gal falou, quando eu me coloquei dizendo que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, nem tanto ao chão, é mais sobre qual é a minha opinião pública em relação às outras pessoas do que o meu próprio posicionamento enquanto curadora, né? Até porque tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que quando a gente pensa em corpos racializados, é também um ato político você sair desse lugar racializado, né? Porque muitas vezes você é sempre convocado a falar somente sobre tal assunto. E se esquece a técnica, se esquece o conhecimento, se esquece a linguagem, se esquece todo o resto que está além desse corpo. Então, obviamente, eu acho que há uma diferença entre falar sobre e falar com, né? Acho que a gente não precisa falar sobre. Esse corpo racializado, ele não precisa falar sobre o tempo inteiro, mas ele pode falar com, né? Com um olhar enviesado, que é desse lugar de fala que você está falando, né? Ele me atropela, ele me atravessa. E é impossível falar dele sem saber de onde venho. E eu acho que, nesse sentido, que a relação de autocuidado, né, de pensar essa subjetividade, ela se coloca na profissão, né? À medida que você tem a possibilidade de sair de um lugar de universalização, que é esse lugar coletivo da raça, né, e partir para o lugar de subjetividade, de singularidade da sua existência, né? O que é que esse corpo ele contém para além da ideia da raça, ou para além da ideia da mulher, né, do sexismo, do machismo e tudo isso. Então, eu fundamentalmente, no que eu faço, em tudo que eu faço, esse olhar espiritual ele é atravessado, porque isso me constitui. E eu não entendo nada do que eu faço, tanto é que eu comecei falando que eu não acharia coincidência se eu já soubesse que assuntos como esse, discussões como essa, elas vêm justamente para iluminar alguns momentos que se faz necessário no caminho. Mas é isso, assim, eu acho que isso me atravessa, né? Isso atropela a minha existência. Então, a todo tempo que eu estou agindo com destinação e como instrumento de algo que eu acredito que seja maior, que é o que a Gal falou sobre a liberdade, né? Que é esse lugar eminentemente possível de arte conseguir concretizar e realizar. Então, a liberdade, seja ela qual for, né? Seja ela de que lugar você fala, né? E é simbólico ter 3 mulheres aqui nesse momento falando sobre isso, porque justamente reforça um momento onde a gente vive essas micro-revoluções sobre os posicionamentos da mulher, sobre a luta indígena, sobre a homossexualidade, corpos dissidentes, né? Então, tudo isso eu acho que faz com que a gente esteja nesse caminho mesmo de uma expansão de consciência, né? Que vem através do conhecimento e que vai de encontro ao que cada um acredita, e que é o que no Tempo de Cura fala, né? Que não é religião nenhuma, é o que está na gente, né? A espiritualidade que está dentro de cada um e que faz parte desse lugar de conhecimento e de busca de si. Tentando responder um pouco a tua pergunta de uma maneira assim, agora de um olhar um pouco mais prático, eu imagino que essa dúvida esteja associada mais numa situação de uma individual em relação a um curador, talvez, se eu entendi. Porque assim, eu vejo a figura do curador muito como um interlocutor, né? E aí, quando você faz essa pergunta de se autocurar, no sentido de, bom, se você vai precisar, em algum momento, fazer um projeto que não é aquele curador na função do orquestrador,
que é uma outra função que eu acho muito bacana, que na realidade, assim, eu estava comentando, assim, às vezes o orquestrador já ocupou várias posições da orquestra, já esteve em várias outras daquelas atividades, mas ele está numa situação onde ele tem uma visão. É a visão privilegiada que faz com que ele opere dessa forma. Então, diferente de cada elemento na orquestra está vendo, está com um campo limitado de visão, mas aquela outra figura está diante de tudo e está enxergando a correlação entre o todo. Mas, no caso de uma individual, eu acho que a pergunta é, quero ou não quero um interlocutor? Né? Eu acho que o processo de cura é inerente, eu acho, pensando na versão expandida, eu acho que arte pode ser, sei lá, outra palavra, enfim, essa discussão vai um pouco longe, mas, enfim, eu acho que qualquer ação artística, de qualquer forma, envolve isso. Agora, se no seu processo de cura você quer fazer isso sozinho, se você quer ter um interlocutor, porque mais do que essa pressão de dar um aval, né, quando você fala do cura, eu imagino que é isso também, a pessoa atesta que está curado, né, o curador na prática, perante o sistema das artes, ele atribui um valor, atribui, né, tipo, eu dou o aval, eu assino embaixo. Agora, você como artista também pode se posicionar e fazer projetos que eu estou assinando embaixo de mim mesmo. Eu, sabe, isso também do poder, eu falei assim, os outros que atribuem o poder. Eu estava até comentando assim, eu muitas vezes acho que os curadores não são poderosos, é o circuito das artes, e a gente, quando está nessa função, está dando a cara para bater de ambos os lados. A gente recebe a pressão de trás e é a gente que está mostrando a cara para o público. Qualquer coisa que dá problema, nossa, é o curador que permitiu isso. Como que o curador não viu que ia dar isso, sabe? Então, é uma situação de muito... A gente está uma placa tectônica assim, no meio sendo esmagados. O poder, na real, é da instituição, do mercado, do sistema, da galeria, como esse objeto de arte circula, né? Aí que está, de fato, o poder. A questão de lidar ou não com o curador, eu acho que aí é pessoal mesmo. É que nem seu processo de cura, você quer fazer com um psiquiatra, um psicólogo, uma autoanálise, uma interlocução, eu acho. E só para comentar rapidamente o da Gal, eu vejo muito como estratégia, sabe? Eu acho que a luta não necessariamente ela tem que ser murro em ponta de faca. Às vezes, você trabalhando com uma estratégia, assim, eu acredito que, se você confrontar muito, você vai ter limitação de até que ponto você consegue se relacionar justamente com aquela minoria, aquela elite, menos de 10%, que controla os efeitos sociais dos outros 90%. Né? De que forma você consegue se aproximar e semear uma expansão de consciência mínima que seja, e não que a gente tenha capacidade de expandir nada, mas, enfim, sabe, tentar entender também. Estrategicamente, se colocar em situações que você pode se aproximar para também refletir sobre isso, e entender e agir de uma outra maneira. Nem sempre tudo, não sei, mas são posturas, né? A última. Com respostas rápidas, se possível. Boa noite. A questão da curadoria e a questão artística também, a gente vê todo o movimento histórico, a colocação do artista e do curador como aquele ser iluminado, detentor de alguma dinâmica, né, a ser passada. E linkando isso aos movimentos políticos, aos movimentos artísticos, os que tiveram mais potências foram aqueles coletivos de maior amplitude. E eu queria saber de vocês como vocês veem esse movimento de co-curadoria, não colocando 2 ou 3 curadores, mas a questão da própria gerência dos artistas em fazer as curadorias de obras coletivas, e como que isso é uma potência que reverbera na sociedade, na política, de forma da gente tirar esse ser centralizado e colocar dinâmicas mais coletivas e processos de socialização mais coletivos. Não sei se eu entendi tudo que você falou, mas vamos lá. Dos processos de curadoria ou de descentralização de curadoria na organização de uma exposição? Um pouco isso? Olha, acho que tem coisas muito interessantes acontecendo. A gente sabe que os artistas se organizam, por exemplo, em ateliês coletivos ou em mostras de ateliês que se abrem, sei lá, no centro de São Paulo, isso vem acontecendo.
acho difícil a gente falar do impacto disso ainda. Não sei se é muito recente ou se a gente viveu tantas transformações nessas formas de organização que eu não sei se a gente consegue pontuar impactos muito assertivos, sabe? Mas acho que uma coisa de interessante que pode ser é que talvez uma troca se viabilize de maneira um tanto mais horizontal, inclusive no lidar com os problemas que o curador leva também na hora de montar uma exposição, né? Estou pensando enquanto eu te respondo, tá? Mas acho também que quando os artistas promovem algo, talvez uma coisa legal da gente colocar aqui, e eu não estou tentando defender nem trazer sardinha para mim, não, tá? Mas a gente também destituir um pouco essa figura do curador, sobretudo no Brasil, assim, não é uma figura de tanto poder assim, sabe, de um iluminado e tudo mais, mas alguém que rala, que pesquisa, que está junto com os artistas, lidando com os mesmos problemas políticos, afetivos, culturais, e talvez na hora de uma curadoria, de uma exposição coletiva, esse papel tenha uma centralidade, mas na verdade o curador não age sozinho, né? Eu conheço uma pessoa que diz que curador independente é curador com fome, né? Ou seja, de independente a gente não tem nada, a gente precisa de muita gente para conseguir trabalhar, né? Enfim, um curador só trabalha na pesquisa e é mesmo nesse estar junto com, se deixando um pouco atravessar. Eu entendo que a nomeação independente talvez traga uma carga cultural para o que a gente vive no Brasil, mas eu também não entendo que existe essa independência em todos os sentidos que você imaginar, assim, institucionalmente ou fora da instituição. Você sempre vai precisar de uma rede ou de uma força-tarefa para uma exposição se erguer. Não sei se eu te respondi, estou tentando pensar junto com você. Na realidade, eu não vou tentar responder em termos amplos de fazer uma análise global, mas vou dar um exemplo assim, do que concordo totalmente. Sempre que possível, adoro trabalhar de uma maneira cada vez mais colaborativa e deixando claro que a estrutura toda é colaborativa. E aí eu queria só dar um exemplo que eu não cheguei a comentar. Isso aqui é o folder da livrotecagem, que a livrotecagem foi como... Tinha uma espécie de... Isso aqui seria o programa, como se a gente fosse na ópera e poderia ver a sequência, né? E aqui com a informação, com os dados de todos os livros que cada um escolheu. E aqui, até foi uma discussão que a gente teve ali com a equipe da SP Arte, quando foi fazer o folder, o que é isso, se eu sou a curadora do evento ou não, né? E aí eu me coloquei como organizadora, porque eu acho que cada um dos 12 convidados foram os curadores, né? Então, quando você pega isso daqui e vê a seleção, este convidado fez tal e tal, entre aspas, curadoria disso que foi apresentado lá. Então, nossa, se eu puder continuar trabalhando de uma maneira mais assim daqui para frente, vou achar lindo, assim, porque é realmente uma questão de organização, de pensamento coletivo e todo mundo trabalhando horizontalmente, né? Enfim, desculpa, só queria dar um exemplo. Estou contemplada. Bom, Gal, Diane, Denise, muito bom ouvir vocês. Agradeço também a oportunidade de estar nesse lugar aqui de escuta, é um privilégio. Bom, agradeço a presença de todos vocês e, na sequência, a gente tem mais atividades aqui, né? Então, obrigado. A gente tem agora um intervalo de 20 minutos, porque depois dessa mesa sobre curadoria, enfim, mediação, a gente vai entrar na criação, exposição artística. Enfim, a gente daqui a 20 minutos retoma as atividades.